Muito boa tarde a todos os amigos e amigas. É um grande prazer estar com vocês novamente, estarmos comungando desse momento, vivendo juntos esse momento, no que ele tem de desafiador e no que ele nos chama à união, à religação, ao essencial. A crise nos chama à religação, à reunião, ao essencial. Foi isso que aconteceu na parábola do filho pródigo, que quando viveu uma crise terrível, sem dinheiro, sem amigos, sem trabalho, foi que ele caiu em si. Que experiência, que palavra, que expressão maravilhosa foi escolhida pelo Mestre. Na crise, o filho pródigo caiu em si. E nós, discípulos, pretendentes a discípulos de Jesus, em plena crise financeira, crise de vida, nos mais variados sentidos, estamos sendo convidados a cair em si também. Vamos aceitar o convite? Que assim seja. Façamos a nossa oração para estarmos abertos, efetivamente abertos, não apenas de palavra ou de raciocínio, mas também de coração e nos gestos concretos, abertos ao momento, abertos às lições, abertos às curas que a crise nos traz. Deus, fazei de todos nós, de cada um de nós, instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver discórdia, que nós levemos dentro de nós e no mundo a união. Onde houver mágoas, que nós levemos dentro de nós e à nossa volta o perdão. Onde houver mentira, que nós levemos por toda parte a verdade. Que onde houver tristeza em nossas almas e nas almas que nos rodeiam, levemos alegria. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados e é servindo a transformação que nós mesmos seremos transformados para a vida eterna. Graças a Deus, graças aos irmãos servos de Deus, servos de Jesus, servos dos servos de Jesus, que nos assistem, que nos acolhem, que nos estimulam nesse nosso tão crítico momento. Gratidão a todos, gratidão aos amigos encarnados, gratidão a esse momento que, bem vivido, transforma-se de trágico em rico, em maravilhoso. Que assim seja e assim será para todos nós. Muito boa tarde, Regina Miller, seja muito bem-vinda. Regina Frutuoso, Janete, Eliana, Adileia, Marise, Maria José, Mônica, Andréia,
todas muito bem-vindas, todas as amigas sejam felicitadas e gratificadas por estarem tomando a melhor decisão para esse momento de nossas vidas. Que momento é esse? Vamos pensar sobre isso? Inúmeras profecias foram feitas sobre esse momento crítico da Terra. Os profetas, a profecia maia, o calendário maia, Nostradamus, Edgar Cayce, mas o maior profeta de todos os tempos, Jesus, falou sobre esses nossos tempos, onde haveria pestes, guerras, rumores de guerras, que nós poderíamos traduzir por terrorismo, falsos cristos e falsos profetas, que é esse estelionato espiritual em nome de Jesus que é cometido em todos os dias à vista de todos. E Jesus nos orientou sobre o grande sinal da transição, que seriam as mortes. Lá onde estiverem os cadáveres, disse Jesus, lá estarão os corvos, os urubus, conforme a tradução dos textos sagrados. Então a morte é o grande sinal, é o grande fenômeno, é a grande desafio, o grande desafio e a grande oportunidade que nós temos nesse momento das nossas vidas. Para pensarmos sobre a morte, nós chamaremos Maria de Nazaré. Mas antes de assistirmos, de contemplarmos, de venerarmos a nossa Mãe Maria, cabe esclarecer a morte no seu aspecto real e no seu aspecto simbólico, ambos os aspectos vividos por cada um de nós. A morte real, concreta, muitos têm vivido na própria pele, que são esses milhões de pessoas que têm falecido pela Covid e pelos mais variados problemas, violências e doenças. Mas também a morte vivida nas suas relações, nas suas amizades, nas suas famílias. Quem estará totalmente isento da morte real, que nos bate à porta praticamente de todos? E que lições haverá embutidas nisso? Mas expandamos esse conceito da morte para além da morte real, alcançando a morte simbólica. E o que a morte simboliza para todos nós? Em todos os oráculos, em todas as mensagens espirituais, morte é mudança, morte é transformação. E aí sim, ninguém poderá se dizer ou se supor isento à transformação, vivendo a transição planetária. Todos, absolutamente todos, inclusive os animais e as plantas e a própria carne da terra, os minerais, estamos sendo chamados à transformação. Estamos sendo transformados. Como cada um de nós tem agido diante da morte real e da morte simbólica, é precisamente o que nós estudaremos no nosso livro de referência durante essa pandemia, Boa Nova, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, e ditado esse livro pelo espírito de Humberto de Campos, esse acadêmico brasileiro, que nesse livro nos conta passagens conhecidas com novos detalhes ou novas passagens que nem nas escrituras estão.
Hoje nós vamos estudar uma passagem, sim, que é descrita nas Escrituras, mas que Humberto de Campos, consultando os registros de memória, os registros acásicos que existem no mundo espiritual, que reúnem a memória de tudo que acontece, ele nos traz com detalhes fabulosos a atitude de Maria diante da morte de seu filho, que nós vamos ler aqui resumidamente como um convite a cada um de vocês, a cada um dos amigos, de conhecerem esse livro. Busquem na estante virtual, que é um site que reúne diversos sebos do país. Busque encomendar, essa edição aqui é da Federação Espírita Brasileira. Busque no centro espírita mais próximo. Mas busque, porque esse livro é fantástico. Eu vou ler intercalando alguns trechos para chegar até o fundamental e nós aprendemos com Maria, como Maria enfrentou a morte de seu filho. O que de humano demonstrou Maria, o que de divino demonstrou esse espírito tão elevado. Vamos lá? Já que nós também, tão humanos e tão divinos, podemos, sob o exemplo da grande mãe da humanidade, nos transformarmos com o seu próprio exemplo, não é? Diz o autor espiritual, diz Humberto de Campos, no capítulo 30, Maria, capítulo 30, Maria, ele nos conta assim: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indestrutível impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no cruzeiro das maldades humanas, a ternura materna regredia ao passado em amargurosas recordações. Ali estava, no seu último momento, o filho bem-amado. Nas menores coisas das suas lembranças, ela reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Quem é aquele que vive a morte real, o falecimento de algum ente querido, de algum ente próximo? Ou a morte simbólica, esse chamamento contínuo à autotransformação e à autorrevisão, sem que emerja na sua mente, no seu ser, no seu coração, as mais aflitivas interrogações, as mais amargurosas dúvidas. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Perguntava-se Maria. Todos nós ficamos pensando: o que eu fiz para merecer viver nesse momento da terra? Ou o que fez o meu querido, o meu amado, o meu amigo, para viver morte como essa que ele viveu? Todos nós nos questionamos nesse momento crítico. Que profundos desígnios haviam conduzido aquela pessoa, no caso de Maria, o seu filho, à cruz do suplício? O que fizemos nós para vivermos o momento que estamos vivendo? Não é? Uma voz amiga lhe falava o Espírito. Tenhamos certeza, meus amigos, minhas amigas, a todos nós que vivemos a morte, no seu duplo aspecto,
Somos todos nós assessorados, apoiados, acolhidos por um colo muito amigo. Essa voz amiga que falava a Maria, ao Espírito de Maria, fala também a cada um de nós nesse momento, agora, na hora de nossa morte. Nos fala também ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis, mas justas de Deus. Ou seja, pela nossa pequena estatura espiritual, não somos capazes, não somos maduros para receber todas as explicações, mas sim, nos é possível a atitude, a aceitação da justiça perfeita de Deus, que precisa as determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Sem essa aceitação, nós brigaremos com a vida, nos entregaremos à revolta, à pena de nós mesmos, à negação dos fatos, essa briga com a vida que tem sido tão comum nesses nossos tempos. A pandemia tem sido vivida por dois grandes partidos, muito mais que dois grandes partidos políticos, por dois grandes grupamentos que representam duas grandes atitudes. Uma delas, o negacionismo, que enterra a cabeça na areia para não se responsabilizar por nada. E outra delas, a revolta, a autocompaixão, que se vitimiza vendo a criatura como uma vítima das circunstâncias, das forças sombrias, da ignorância dos outros. Será que nós só temos essas duas alternativas, meus amigos, minhas amigas? Ou negar os problemas, ou nos ver como vítimas das atitudes erradas? Vejam o aprendizado que tem nessa situação. Ao invés de você ser partidário, aí sim politicamente, de um lado ou de outro, veja as mazelas, veja o simbolismo que há no fundo das atitudes que esses grupos políticos representam. E aprenda, amadureça e se questione: será que eu só tenho essas duas alternativas? Será que o brasileiro é obrigado a escolher entre a revolta ou o negacionismo? Desconfie, pesquise, busque o que a vida está nos ensinando. O projeto pedagógico de Deus, o projeto terapêutico de Deus, que vai para muito além das tristes opções humanas. No caso de Maria, seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Uma profunda tristeza e amargura inundava o coração da mãe de Jesus, que via nas terríveis dores provações tão extremas como nós que vemos em todas essas circunstâncias de corrupção, de desvios, inclusive das verbas de enfrentamento à Covid, de desvios das políticas públicas por um negacionismo absurdo. Nós que vivemos as sombras nas atitudes humanas, como agir perante isso?
Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, Maria repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava vontade do Senhor. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Em total consonância com o Pai Nosso, onde o próprio Mestre nos ensinou a pedir que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Em Maria, essa palavra marcou o início da sua convivência com Jesus na terra e agora era levada ao fim da sua convivência física com Jesus na terra. Maria proferiu essa mesma frase quando soube, ainda adolescente, de um anjo, poucos dias antes do seu casamento, que estava grávida. Era um momento terrível para ela. Adolescente, diante dos costumes tão rígidos, diante do aparentemente inevitável repúdio do marido, da família, da comunidade, por ato tão grave aos olhos da época, a gravidez antes do casamento, ainda mais porque seu marido sabia muito bem que não era dele, porque ela mesma disse ao anjo: como posso estar grávida se não conheço homem ainda? Pois o anjo reafirmou a sua gravidez e a dimensão sublime da sua gravidez. Diante disso, a menina, ainda adolescente, expressou a sua grandeza, a sua maturidade espiritual e disse: faça-se na serva a vontade do Senhor. E agora, na torrente avassaladora das dores, das injustiças, das amarguras, ela repetia a mesma frase. Frase que vale então para os momentos mais esperançosos, como foi o nascimento do filho, para os momentos mais amargurosos, como era o da morte de Jesus. Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam um angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, o adolescente, o mais jovem de todos os apóstolos, que, vencendo a covardia criminosa em que haviam mergulhado os demais discípulos, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, João abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé da cruz, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos do Mestre, no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir, em aflição, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas, como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial com um leve aceno a João, disse: Filho, eis aí tua mãe. Ouçamos nas nossas almas essa proclamação de Jesus: Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Porque para nós que morremos agora,
para nós, na hora de nossa morte, que Jesus nos faz essa revelação. Para nós que tivemos entes falecidos, olhemos à nossa volta e reconheçamos nossa mãe e nosso filho, na figura de pessoas que não são nossos parentes consanguíneos, mas que estão à nossa volta e que nos possibilitarão um apoio e um foco para nos desfocarmos do luto, do fim, das sombras que a morte, que a nossa cultura de morte nos impinge, para aceitarmos o convite da transformação, do serviço, da proteção mútua, de reconhecer nossas mães e nossos filhos naqueles que estão à nossa volta. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. É isso que Jesus está falando para todos nós que enfrentamos a morte real ou a morte simbólica. Vejam nas pessoas à sua volta sua mãe e seu filho. Sirvam-nos, dediquem-se uns aos outros como se fossem suas mães e seu próprio filho. Que mensagem maravilhosa! Preencham esse vazio que ameaça suas vidas e seus corações e a sua sanidade mental. Preencha esse vazio com o amor que se dedica às mães, com o amor que se dedica aos filhos. Os dois amores maiores da vida de praticamente todos nós. Dediquem-se com o amor que um filho deve à sua mãe. Dedique-se com o amor que uma mãe deve ao seu filho. E pratica ao seu filho. Sirvam-se, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Eis a mensagem fabulosa do Mestre para esse momento em que estamos morrendo, agora, na hora da nossa morte. Para esse momento que nós estamos morrendo fisicamente, com a morte que explode e pipoca à nossa volta aos milhares todos os dias. A morte quantitativa, mas também com a morte qualitativa que também nos atinge por todos os lados. A morte de amigos, de conhecidos, de parentes. Tudo isso parece que nos vai matando aos poucos. Porque também não conseguimos enxergar nessas mortes reais o convite à transformação, o convite à mudança que a vida nos faz. A morte simbólica que está por trás da morte real. Percebamos agora e aceitemos o convite que Jesus nos faz, com a atitude que Maria teve. Digamos para a vida, digamos para o nosso coração, digamos para Deus: faça-se na serva e no servo a vontade do seu Senhor. Mas reconheçamos que a vontade de Deus, o projeto de Deus para todos nós, foi ensinado nesse momento, nessa passagem maravilhosa, por Jesus. Ouçamos o amor encarnado olhar no fundo de nossos olhos e dizer: Mãe, eis aí o teu filho. E vejamos nisso os animais desamparados, as plantas desassistidas, as pessoas que estão morando nas ruas, as pessoas que estão desempregadas, que estão necessitadas. Sintam-se mães de todos esses filhos. Sintam-se filhos de todas essas mães. Esse o grande convite do Mestre para que nós, e o grande convite de Maria de Nazaré, para que nós vivamos bem essa transição planetária, essa morte real e simbólica que nós viemos vivendo. Aceitação e fraternidade.
Quem viver a transição planetária em aceitação e fraternidade, vencendo o negacionismo pela aceitação e a revolta pela fraternidade, irá afastar as armadilhas humanas e se vincular com a vontade divina. Que assim seja, meus amigos, a todos nós. E agora, às 18 horas, cumprida essa primeira parte de reflexão, que para mim foi tão importante, espero que tenha sido também para vocês, e que sendo tão importante para vocês, vocês multipliquem e compartilhem como um milagre da multiplicação desse pão de amor. Nós passamos a segunda parte dos nossos trabalhos de domingo, que é a oração. Para depois, na terceira parte, trocarmos uns com os outros as nossas lições, as nossas impressões a respeito desse tema tão visceral para esse momento. Na oração, a oração não poderia ser outra. A oração de Mãe Maria. Saudemos a Mãe Maria, dizendo: Ave Maria. Tu és cheia de graça, cheia da alegria, cheia da energia, cheia do amor divino. O amor é convosco. Bendita, bendita sois vós entre todos os padecentes, as mulheres, os homens, os brancos e negros, os ricos e os pobres. Bendito o fruto do vosso ventre, o que vem da sua profundeza, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, Mãe. Acolhe-nos no teu colo de amor. Agora, nessa hora de nossa morte, da nossa transformação, na hora que nós somos chamados a um renascer profundo, porque ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, e ninguém nasce de novo se não morrer. Mãe Maria, como parteira competente e amorosa, esteja conosco, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agora então, que nós nos inundamos e transbordamos de Maria, de Jesus, de amor, inundando e acolhendo toda a terra, todos os sofredores da terra, imaginando o manto azul de Maria com estrelas brilhantes, luminosas, varrendo, amando, servindo toda a terra. Agora nós vamos então para as nossas reflexões, ouvindo todos os amigos sobre as suas impressões dessa vivência tão rica que nós tivemos hoje, não é? Paulo mandando um abraço, Edson Cambaúva também, um abraço para todos, Mônica sempre inundando de vibrações, encarnados e desencarnados, que ela sempre se lembra em todas as lives. Aliás, além da nossa, lembre-se também de todas as lives da página SEB, com C, Centro Espírita Beneficente Semente de Luz. SEB Semente de Luz, lá você vai encontrar estudos praticamente todos os dias. Os horários estão lá no fundo de tela, assim que você abre a página. E também sirva a si mesmo dos trabalhos que curam, que aliviam as influências espirituais, todas as sextas-feiras às 15 horas, e os trabalhos que aliviam e que favorecem
a melhoria física, que acontece quinzenalmente aos sábados pela manhã. Veja também o calendário da fluidoterapia no Semente de Luz, que é um trabalho maravilhoso voltado à saúde física, também abrangendo aspectos mentais, psicológicos, sociais, espirituais. Muito bem, Diana Costa, muito bom estar com você aqui também. Diana Márcida, muito legal. Margarete Machado, muito bom estar com você aqui. A Denise Cristais Florais, falando de como tem sido para ela enfrentar esses momentos da crise, já que ela ainda está sofrendo as consequências da Covid. Que ela receba nessa nossa corrente, pela assistência dos irmãos espirituais, toda a força, toda a energia, todo o revigoramento que eles sem dúvida estão oferecendo. Luz para você, Denise, e para todos esses que sofrem as consequências da Covid. Deixa eu ver quem mais. Adileia. Precisamos compreender que não somos vítimas. É fabulosa essa lembrança da Adileia. Ninguém é vítima de nada. Ou você bem acredita num Deus que tem que ser bom, perfeitamente justo e absolutamente todo-poderoso. E se você acreditar e perceber o que é essa fé, não haverá espaço para a vítima. Não pode haver uma vítima no universo se Deus é bom, justo e todo-poderoso. Não é? Muito legal, Adileia. A Andréia nos fala assim: a pandemia está sendo uma grande oportunidade de enxergar o que muitas vezes não queríamos compreender. Sem dúvida, Andréia. Hoje tudo está aflorando, muitas coisas tristes, mas necessário para uma bela transformação. Isso mesmo, minha amiga. Que assim seja para todos nós. Adileia ressaltando a família universal, que somos todos companheiros de jornada. A Denise nos falando: sintam-se Gaia, sintam-se um com a terra, com o reino vegetal, mineral, animal e hominal, encarnado e desencarnado. Somos todos um único ecossistema, um único organismo. Se nós nos sentirmos únicos, contudo, não haverá mais espaço para depredar a natureza, para negligenciar as coisas, para abusar de plantas e animais, para desprezar nenhum dos seres humanos. Não é? A Adileia nos fala: para caminhar em direção da evolução coletiva. Aqui a Adileia nos abre uma margem para uma reflexão fundamental. Não se atenha naquilo, no bem exclusivo. Desconfie, questione, transforme toda a noção de bem exclusivo, onde você busque o seu interesse, onde você busque o que é melhor exclusivamente para si. Busque o bem profundo, e o bem profundo é o bem para todos. Ao pensar, ao fazer qualquer coisa, ao pensar, ao sentir qualquer coisa, ao falar qualquer coisa, questione-se: isso é o bem? É um bem profundo? É um bem para todos? Fabulosa ferramenta antes de compartilhar qualquer mensagem, antes de falar qualquer coisa, antes de vivenciar qualquer ato, não é?
a evolução coletiva. Muito obrigado, Adileia. A Denise falando que foi ela que a salvou. Maria de Nazaré, certamente, nossa grande parteira, porque é preciso nascer de novo, é preciso que do ser velho nasça o ser novo, como disse Paulo. Estamos nas dores do parto. Dores, sem dúvida, profundas, sem dúvida, mas que quando nós distinguimos a finalidade delas, elas se tornam dores luminosas, dores inesquecíveis. Que assim seja para todos nós. A Eliana Chiodo fala, o esforço é individual, a evolução é coletiva. Sem dúvida. Cabe a cada um de nós o grande poder, a grande tarefa de cada um de nós, para a qual nós precisamos ter coragem, lucidez, energia, é a tarefa individual. E a tarefa individual de todos nós é o autoconhecimento, a autotransformação, o emergir do Deus em nós, explodindo a casca, explodindo as aparências, explodindo o interesse, explodindo o ego, para nascer o self, o eu maior, o homem novo. Não é? Muito legal. Muito obrigado, Eliana. Regina Frutuoso Guerra nos diz, tudo o que acontece é resultado de nossas ações. Aprendamos. Ser responsável, que é a grande característica das almas maduras, é responder pelos seus atos. Ser irresponsável é querer não responder pelos seus atos. Portanto, não peçamos o afastamento das dores, peçamos determinação, coragem, lucidez para viver bem as dores que nós mesmos provocamos. Não é, Regina? Muito bem, meus amigos. Que assim seja para todos nós. Que nesse pedido para a Mãe Maria, que todos fizemos para estar conosco na hora da nossa morte, lembremos sempre das duas palavras. A palavra ensinada por Maria ao dizer faça-se na serva a vontade do Senhor, que é a palavra da aceitação, e a palavra de Jesus, mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, nos ensinando a fraternidade sem fronteiras, para a qual todos estamos sendo convidados. Ouçamos tão fabulosos professores Maria de Nazaré e Jesus de Nazaré e realizemos a transformação que o momento nos convida. Gratidão a vocês todos. Se vocês se interessarem pelos nossos livros, cujo rendimento vai todo para a Fraternidade Sem Fronteiras, venham, manifestem-se no MSN para nós, que nós faremos chegar até vocês. Eles favorecem o Evangelho no lar, talvez a grande decisão que todos nós precisamos tomar nesse momento de nossas vidas. E favorecem também a mudança interior, que é o caminho, a terapêutica, o aprendizado do momento. Um grande abraço a todos. Na semana procuraremos fazer sempre às 18 horas a oração-ação e renovo o meu convite de frequentar todas as lives oferecidas pelo Semente de Luz, que estará retornando com reuniões presenciais em agosto. Veja também na página do SEB Semente de Luz a agenda das reuniões públicas. Estejamos juntos cada vez mais e mais profundamente em aceitação e fraternidade. Aceitação e fraternidade. Com Maria e com Jesus. Com o amor. Que assim seja. Até a próxima. Uma alegria muito grande estar com vocês nesse domingo. Um abraço.